Pessoal, dando continuidade aqui, nós já vimos anteriormente como reconhecer um gráfico, aliás, um diagrama que representa uma função. Isso lá no mês de junho. Só que como agora nós estamos trabalhando com gráficos, nós iremos ver como reconhecer quando um gráfico representa uma função ou não. Pessoal, voltando lá para o caso dos diagramas, não sei se vocês lembram, mas só um diagrama só representava uma função quando cada elemento de x tinha apenas um correspondente em y. Se lembram disso? Só é função quando um elemento x tem apenas um correspondente em y. E é isso que nós iremos analisar. E outra coisa, além de cada elemento de x ter apenas um correspondente em y, também só era função quando todos os elementos de x, os elementos do primeiro diagrama, que eram os elementos de x, tinham um correspondente no segundo diagrama, ou seja, tinha um correspondente em y. E com os gráficos é da mesma forma. Para saber se é função ou não, todo elemento de x tem que estar correspondendo a apenas um elemento em y, e cada elemento x, todo elemento x, tem que ter um correspondente. Não pode ter nenhum do lado de fora. Então, pessoal, vamos analisar aqui esses gráficos, para nós vermos se é função ou não. O nosso primeiro gráfico aqui, pessoal, ó, nós temos o gráfico aqui, nós temos essa função aqui, ó, que parece até um espelho. Se nós pegarmos aqui, ó, um lápis de cor e começarmos a traçar aqui traços, nós podemos ver, ó, que os elementos x aqui, ó, cada elemento x está correspondente a um elemento aqui em cima e um elemento aqui embaixo. Ou seja, cada elemento de x está correspondendo a dois elementos de y. Então, isso é característica de função? Não. Cada elemento de x tem que ter apenas um correspondente em y. Ele não pode ter dois. Nesse caso aqui, ó, cada elemento de x, que o x é o eixo horizontal aqui, o eixo que está deitado, está tendo dois correspondentes em y. Portanto, isso aqui, ó, não é função. Não é função. Beleza. O nosso segundo gráfico aqui, ó. Se a gente pegar um lápis de cor e começar a traçar aqui ao redor da nossa reta aqui do gráfico, ó, nós podemos perceber, pessoal, que cada elemento de x tem apenas um correspondente no gráfico, ou seja, apenas um correspondente em y. Só que tem um problema. Aqui, quando x é 4, ó, está aberto. Ou seja, o nosso gráfico quebra. Tem um buraco. Tá vendo essa bolinha aberta? Quer dizer, não tem correspondente. Então, nesse caso aqui, pessoal, é aquela história. Os outros elementos, cada um tem apenas um correspondente. Só que existe o elemento x igual a 4, que não tem correspondente no gráfico aqui. Então, esse gráfico aqui, como ele tem um buraco, tem um elemento de x que não tem correspondente, quebrando a nossa propriedade, que todo elemento x tem que ter um correspondente, então isso aqui também não é função. Ou seja, esses dois primeiros gráficos aqui que nós vimos não são funções. Entenderam, pessoal? Se o elemento x, se a gente traçar retas aqui, ó, pode ser até com régua mesmo. Se você pegar uma régua e notar que a régua corta o gráfico 2 vezes, então não é função. Ou se no gráfico tiver aqui, ó, um buraco, que nem isso aqui, ó, também não é função. Agora, vamos para os nossos dois últimos exemplos aqui.
Nesse caso bem aqui, ó, nós temos esse gráfico aqui. Nós pegamos aqui um lápis, ó, e sai traçando retas em paralelo ao eixo, em paralelo não, no caso em perpendicular ao eixo X, cortando o eixo X aqui, ó. Se a gente observar, o eixo X, ó, só cruzou apenas uma vez no gráfico. Ou seja, cada elemento de X só tem um correspondente no gráfico. E tem algum buraco nesse gráfico? Tem alguma bola, algum intervalo aberto? Não. Então, ó, ele é contínuo. Todo elemento aqui, ó, qualquer um aqui que eu quiser botar, todos têm um correspondente no gráfico. Todo elemento X tem um correspondente em Y. Então, isso aqui é uma característica de uma função. Esse gráfico é função. E o nosso último gráfico aqui, pessoal. O nosso último gráfico aqui, vamos fazer da mesma forma. Vamos fazer uns traços, pegando aqui, ó, cortando o gráfico da função em perpendicular ao eixo X, ó. Veja que fazendo esses traçados, cada valor de X aqui, ó, só corta uma vez o gráfico. Qualquer valor aqui, ó, corta apenas uma vez. Então, cada elemento X tem apenas um correspondente em Y. Beleza. E todo elemento tem correspondente? Sim. Como é que eu sei disso? Observando aqui o nosso gráfico, ele não tem nenhum buraco. Que nem no gráfico lá que nós vimos da outra situação anterior. Então, como não tem nenhum buraco, significa que isso aqui é uma função. Ou seja, isso aqui são funções. Então, relembrando, quais são as características para representar a função? Cada elemento X tem que ter apenas um correspondente em Y. Como é que eu vou saber isso analisando o gráfico? Eu pego um lápis ou uma régua mesmo e vou traçando. Traçando o quê? Retas perpendiculares ao eixo X. Se, por acaso, essas retas cruzar duas vezes o gráfico, não é função. E qual é a outra característica? Todo elemento de X tem que ter um correspondente em Y. Ou seja, trazendo isso para o mundo dos gráficos. No gráfico, não pode, ó, comecei esse gráfico aqui, ó, tem um buraco e continuo? Não pode. Se o buraco for no início, tudo bem. Ou no final, beleza. Mas se o buraco, ó, for no meio, então não representa função. Por quê? Quer dizer que esse elemento aqui, ó, que está X, que está ligado ao buraco, que nesse caso aqui é o elemento 4, ele não tem correspondente em Y. Entenderam, pessoal? Espero que tenha gostado dessa videoaula, que tenha conseguido compreender. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijinhos!